Bom dia, crianças, tudo bem? Espero que sim. Hoje, sexta-feira, nós estaremos realizando mais uma atividade, mais uma avaliação, né? E essa avaliação é a de geografia. Então, vamos começar? Muito bem. Começaremos completando aí com o nome completo de vocês, o número e a data, 4/12 de 2020. Professor, se for necessário, e turma segundo A. Esta prova contém 10 questões, então vamos iniciar. Número 1. As atividades econômicas envolvem os setores da pecuária, da agricultura, do extrativismo e da indústria, além da compra e venda e também da prestação de serviços como as escolas, os bancos, as bancas de revistas, entre outros. Observe a imagem a seguir. Então, observe essa imagem que nós vimos na nossa apostila, então é só recordar aí. Observe a imagem e siga aí os passos. Nós temos 4 passos, ó, de 1 a 4, onde há a descrição de cada passo. Então, leia aí a descrição e responda. A imagem ilustra qual atividade econômica? Letra A, agricultura. Letra B, pecuária. Letra C, indústria. Letra D, extrativismo. Então, vou estar pedindo que você circule ou faça um X na alternativa correta, em cima da alternativa correta, né? Você tem aí A, B, C e D. Você vai verificar somente uma resposta, você vai estar colocando ou circulando a letrinha ou fazendo um X em cima da letrinha com a resposta correta. Número 2. Utilizando as palavras do quadro, complete o texto a seguir. Então, você tem aí 4 palavras no quadro. A palavra importante, econômicas, matéria orgânica e solo. E abaixo você tem uma frase onde você onde você tem aí lacunas, ou seja, espaços vazios, onde você vai estar completando esses espaços com uma dessas 4 palavras. Ou seja, no final você vai estar completando com as 4 palavras este pequeno texto. Então, você tem aí o espaço, é a camada que está em contato com as diversas atividades, outro espaço. Essa camada é formada basicamente por minerais, água, ar e restos de vegetais e animais que são chamados de... Então, você vai novamente o espaço para estar completando com a palavra. O solo está sempre em processo de formação e de transformação, sendo muito, novamente, outro espaço para a nossa sobrevivência. Então, você vai estar completando aí nos espaços com essas palavras que você encontra no quadro. Muito bem. Número 3. No número 3, muitos adultos trabalham nas diferentes atividades econômicas e também são responsáveis pelas atividades em casa, como limpar, cozinhar, cortar grama, arrumar a casa, entre outras. Marque um X nas atividades que você faz durante a noite. Então, aqui nós temos 2 respostas. Na letra A, você tem ir à escola. B, você tem jantar. C, dormir. D, almoçar. Então, você vai estar marcando com um X que tem no parênteses. 2 respostas você tem aí para que a questão fique correta. Então, você vai estar marcando 2 respostas aí.
com um X. Muito bem. Vamos para a questão 4. Você já sabe que o solo está em constante formação e transformação e que se origina de rochas. Isso mesmo, foi tudo aquilo que nós vimos na nossa apostila. Observe as imagens a seguir e numere a ordem correta das etapas de formação do solo. Então, você tem aí 4 imagens. E você tem também quadrinhos aí, né, ao lado dessas imagens. Você vai estar numerando de 1 a 4 essas imagens na ordem correta das etapas que elas acontecem, ou seja, da formação do solo. Então, é só colocar o número corretamente aí, de 1 a 4, você vai estar numerando as etapas corretas, né, da formação do solo. Muito bem. Número 5. O extrativismo envolve a retirada de recursos da natureza, podendo ser de origem mineral, animal e vegetal. Então, é o que nós vimos, né? Que o extrativismo ele envolve a retirada dos recursos da natureza, podendo ser origem mineral, animal e vegetal. Observe as imagens a seguir e ligue ao tipo de extrativismo correspondente. Então, do lado esquerdo, você tem 3 imagens. Do lado direito, você tem as 3 palavras correspondentes ao extrativismo, ou seja, mineral, animal e vegetal. Você vai estar fazendo a correspondência, ou seja, você vai estar ligando a imagem ao nome, ao tipo de extrativismo. E aí eu peço que vocês utilizem a régua e cores diferentes para fazer essa correspondência. Muito bem. Número 6. A água é um recurso natural fundamental para a manutenção da vida em nosso planeta. Além de bebermos a água, diversas atividades também utilizam esse recurso. Apesar de ser encontrado na natureza, devemos utilizá-la de forma consciente, pois não é toda a água que podemos consumir, apenas a água potável, né? Então, nós vimos, né, que realmente a água é um recurso importantíssimo e que a gente tem que utilizar ela de forma consciente, pois não é toda a água que a gente pode beber, né? O que a gente pode consumir, somente a água potável. Então, você vai observar o gráfico a seguir, que também nós já vimos esse gráfico na nossa apostila. Então, observe atentamente, leia as informações que aqui contém. Esse gráfico é sobre o total de água consumida no Brasil, que é uma média anual. E aqui temos onde essa água é consumida e a porcentagem de cada um desses itens. E aí você vai estar aqui, ó. Com base nas informações do gráfico, pinte de vermelho a atividade que consome mais água. Então, você tem abaixo algumas etiquetinhas escrito justamente o que você encontra aqui. Algumas atividades que você encontra aqui onde você usa a água. Então, você vai pintar de vermelho, vai estar lendo essas atividades, né? O nome dessas atividades que se encontram nessa etiquetinha. E você vai pintar de vermelho, ó, com base nas informações do gráfico, pinte de vermelho a atividade que consome mais água. Então, você vai observar lá no gráfico qual é a atividade que que consome mais água. E vai estar lendo aqui qual dessas etiquetinhas tem o nome dessa atividade e vai estar pintando de vermelho.
Depois que você fizer isso, você vai pintar de verde a atividade que utiliza menos água. Então, observa lá novamente e pinta aqui a etiquetinha que tem o nome da atividade que utiliza menos água e pinte de verde, tá bom? Muito bem. Número 7. Você vai observar as imagens a seguir e responder as questões propostas. Então, você tem uma imagem, a imagem A, que é uma plantação de soja em São Paulo. A imagem B é um rebanho bovino no Mato Grosso. E aí você, com base nessas imagens, você vai responder aí. Letra A, o que é agricultura? Então, você vai escrever aqui a primeira perguntinha que você vai responder aqui nas linhas. O que é agricultura? E depois você vai também escrever aqui, ó, qual foto caracteriza essa atividade econômica. Então, você vai primeiro responder o que é agricultura na letra A e depois você vai observar qual foto aqui das duas que tem acima dessa pergunta, se é a foto A ou B, você vai responder aqui qual dessas daí representa essa atividade, ou seja, a atividade da agricultura. Então, você vai estar colocando aqui foto A ou foto B. Daí você vai ter que observar. Na letra B, você vai responder, ou seja, responder você vai escrever, né? Através da escrita, você vai estar respondendo aí. B, o que é pecuária? E depois, qual é a foto que caracteriza essa atividade aqui? É a foto A ou a foto B? Tá bom? Não se esqueçam de responder, porque às vezes você só responde a primeira e não responde a segunda, daí a sua resposta fica incompleta, você acaba recebendo aí menos pontuação, certo? Muito bem, vamos lá. Questão 8. Quando jogamos lixo e esgoto nos rios e córregos, poluímos a água. Águas poluídas não podem ser consumidas pelos seres humanos, né? Como a gente viu, a água que a gente pode consumir, que a gente pode beber, é somente a água potável. Então, observe as imagens a seguir. Então, você tem aí esgoto e lixo despejados na água. Você tem duas imagens que representam aí o esgoto e o lixo despejados na água. A seguir estão listadas algumas ações dos seres humanos. Pinte de vermelho as ações que podem poluir a água, então, e de azul as ações que se referem à proteção da água. Então, aqui você vai ter que prestar muita atenção para não pintar errado aí. Você tem as afirmativas, você tem 4 afirmativas e tem na frente delas, você tem um quadradinho na frente de cada uma delas, que você deve pintar de vermelho as que mostram ações que poluem a água. E de azul, as ações que se referem à proteção da água. Então, você tem aí, ó. Quando estivermos na rua, devemos jogar lixo nas lixeiras. Aí, essa ação é de proteção ou de poluição da água. E daí, você vai estar pintando o quadradinho com a cor correta. O esgoto da nossa casa deve ser direcionado para os rios e córregos. Quando estivermos na rua, devemos jogar lixo no chão. O esgoto da nossa casa deve ser direcionado para estações de tratamento de esgoto. Então, você vai estar pintando aí os quadradinhos com as cores corretas. De vermelho, as ações que podem poluir, e de azul, as que se referem à proteção da água. Muito bem.
Vamos lá? Número 9. As paisagens, principalmente nas cidades, mudam ao longo do dia e da noite. Durante o dia, as cidades ficam mais barulhentas, há maior movimentação de veículos e pessoas, as lojas ficam abertas. Já à noite, os ruídos diminuem, bem como o movimento de carros, ônibus e pessoas também. Observe as imagens a seguir e circule a foto que representa o período noturno e marque um X na foto que representa o período diurno. Então, vocês têm aí duas imagens, onde uma a gente tem o período noturno e outra a gente tem o período diurno, ou seja, noite e dia. Você vai estar circulando a foto, né, que representa o período noturno. E fazendo um X, você pode estar fazendo em cima mesmo da foto, o que representa o período diurno. Somente isso. Você pode estar utilizando aqui um lápis colorido para estar fazendo a circulação e o X, tá bom? Muito bem. E agora nós vamos para a número 10, fechando a nossa prova de geografia. Então, vamos lá. O solo é o suporte de todas as atividades humanas e, portanto, é o recurso natural que mais sofre com os impactos ambientais. Observe a imagem a seguir. As aberturas no solo aumentam cada vez que chove. Então, a gente viu, né, essa imagem, né, uma imagem parecida com essa, sobre o quê? Sobre o impacto ambiental que o solo sofre. Então, aqui a gente tem as aberturas, né, nessa imagem a gente tem as aberturas no solo que aumentam cada vez mais quando chove. Bem, sabendo-se disso, observando aqui a foto também, nós vamos marcar com um X as alternativas que estão relacionadas às causas que provocam os impactos ambientais no solo, como demonstrado aqui na imagem. Então, aqui você tem 4 alternativas, onde você vai estar marcando com um X, você tem os parênteses aí para estar marcando com um X, e você tem 2 respostas. Então, vamos lá. A. Retirar as árvores nativas para aumentar as áreas de plantação. B. Cultivar espécies de árvores para proteger o solo. C. Usar tratores que compactam o solo. D. Utilizar formas de plantar que não compactam o solo. Então, você vai marcar aí as alternativas que estão relacionadas às causas que provocam os impactos ambientais no solo, tá bom? Então, são 2 respostas também. E assim a gente encerra a nossa avaliação de geografia e também a nossa semana, certo? Não deixe de conferir as suas respostas antes de enviar a foto da sua avaliação, ok? Então, eu volto com vocês segunda-feira. Muito bom, tenham um bom final de semana, abençoado e muito feliz. Um beijo grande e até segunda-feira. Tchau, tchau.